Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, fundamental mesmo. Vamos explorar as manifestações do pecado e aquele processo, preocupante de endurecimento do coração. Tudo isso baseado no material que a gente analisou. Uhum. E a nossa bússola para essa conversa vai ser uma passagem bem forte lá de 1 João 2,16, que diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Exato, uma passagem-chave. E o que a gente vai fazer é tentar conectar essas ideias, não só no conceito, mas olhando para histórias bíblicas importantes, Tipo a tentação de Eva lá no Éden, em Gênesis 3, e também a de Jesus no deserto, que está lá em Mateus 4. Sim, os paralelos são bem interessantes. A ideia é tentar desvendar um pouco a natureza da tentação e as consequências dela, Seguindo o que as fontes que a gente tem aqui detalham. Ok, então, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Vamos lá. E acho que para começar, é super importante entender o que o material quer dizer com o mundo, Não é simplesmente o planeta Terra, um lugar físico de onde a gente pode sair. Certo. A perspectiva que o material traz é que o mundo é mais um sistema espiritual, sabe? Uma atmosfera de valores, de prioridades que vai contra o que Deus estabelece. E esse sistema, segundo as fontes, ele se manifesta principalmente por essas 3 vias aí de 1 João 2,16. Essas 3 portas, como o material sugere. Isso. E o material argumenta que essa é, no fundo, a mesma estratégia que Satanás usa desde o Gênesis. Não mudou muito o modus operandi. Interessante essa visão do mundo como sistema. Bom, vamos então para a primeira dessas portas, a concupiscência da carne. Sim. E talvez antes de ir para os exemplos, seja bom clarear o termo, Quando o texto fala concupiscência, seja da carne ou dos olhos, está falando de um desejo intenso, mas desordenado, sabe? Um anseio que ignora ou ultrapassa os limites de Deus. No caso da concupiscência da carne, não é só sexo, embora inclua. É qualquer desejo físico intenso por comida, descanso, prazer, conforto, que tenta mandar na gente, que nos empurra para agir fora da vontade ou do tempo de Deus. Entendi. É um desejo que quer assumir o controle, então. A ligação com Eva, que a fonte aponta, é direta. O fruto era bom para comer. Claríssimo o apelo a uma necessidade ou desejo físico, O paladar, a satisfação ali na hora. Exatamente. E a gente vê o mesmo princípio na tentação de Jesus no deserto. Poxa, depois de 40 dias de jejum, a fome era real, intensa, totalmente legítima. Com certeza. A tentação do Satanás transformar pedras em pães não era errada em si mesma, tipo se alimentar. Mas o material ressalta que o ponto crucial ali era a fonte e a hora dessa satisfação. Era usar o poder divino para suprir uma necessidade pessoal fora da dependência, fora do comando do Pai naquele momento específico. Era um teste. Quem governa? A necessidade física ou a palavra de Deus? Essa distinção é, fundamental. E os exemplos de hoje que a fonte traz são bem concretos, A escravidão à gula, essa busca maluca por prazer que ignora tudo, a imoralidade sexual, os vícios. Sim, substâncias, em comportamentos. Tudo isso se encaixa aí. A carne, com seus impulsos, grita por satisfação. E o perigo é o coração. Bom, ceder o controle. Daí a importância daquela palavra em Gálatas 5,16, que a fonte cita. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sugere uma luta constante, Precisamente. Analisando a ideia central que está ali no material, o perigo não reside em ter apetites ou sentir necessidades, isso é humano. O problema surge quando a gente deixa esses impulsos ditarem nossas escolhas, passando por cima da direção e dos princípios de Deus. Quando satisfazer a carne vira o objetivo principal, ela acaba roubando o trono do coração, o lugar que deveria ser só de Deus. A vida começa a girar em torno do eu quero, eu preciso, eu sinto. Faz todo sentido essa perspectiva. Seguindo então para a segunda porta que o material identifica, a concupiscência dos olhos. Essa é outra avenida poderosa. De novo, a fonte nos leva para Gênesis 3,6. O fruto não era só bom para comer, mas também agradável aos olhos. Tinha uma atração visual, um fascínio ali que ajudou na queda. O que Eva viu despertou o desejo.
E o paralelo com a tentação de Jesus é igualmente visual, né? Satanás leva ele para um monte alto e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Uma oferta, assim, deslumbrante, apelando para o desejo de ter, de dominar, de possuir aquele esplendor todo que os olhos viam. Nossa, e o material conecta isso de forma muito, muito pertinente com hoje em dia. Pensa na força da imagem na nossa cultura. A publicidade criando desejo por coisas que a gente nem precisa. Totalmente. A comparação que rola solta quando a gente vê o estilo de vida, as conquistas dos outros nas redes sociais, a inveja quietinha que pode surgir ao ver o sucesso do vizinho. É a cobiça alimentada pelo olhar, sabe? O desejo de ter o que se vê, seja nosso ou não. A fonte fala muito da sedução do consumismo, que fica dizendo que a felicidade está na próxima compra visível. É quase uma armadilha constante. Aquela citação de Jó 31:1, fiz aliança com os meus olhos. Ganha uma força incrível nesse contexto. Sugere uma disciplina consciente, né? Um pacto pessoal para não deixar o olhar virar essa porta aberta para a cobiça. Exato. E o que é fascinante aqui é como a fonte descreve o olhar. Ele não é um neutro, não é só perceber. Pelo contrário, é visto como um gatilho em potencial e poderoso para a queda. O olhar pode começar um processo interno de desejo que, se a gente não controlar, leva ao pecado. Segundo essa visão, a cobiça muitas vezes começa quieta, só no campo visual e mental, antes de virar ação. É uma porta que exige vigilância constante e uma gestão intencional do que a gente deixa cativar nossa atenção visual. Uma perspectiva que exige autoexame, sem dúvida. E isso nos leva à terceira e última manifestação que o material aponta: a soberba da vida. Voltando para Eva de novo, Gênesis 3,6 diz que o fruto era, além de bom para comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Opa! Aqui não é mais necessidade física ou atração visual. É algo mais. Interno, né? É. O desejo de autonomia intelectual e espiritual, de ser como Deus, de decidir por si o bem e o mal, de não depender do Criador. E na tentação de Jesus, essa dimensão da soberba parece clara quando Satanás desafia ele a se jogá-la do alto do templo. A sugestão era tipo: prove quem você é de um jeito espetacular, force um milagre, busque admiração humana com um ato de presunção, confie na sua posição divina para se promover. Era uma tentação para buscar glória própria, para agir com independência, uma autoconfiança arrogante, né? A fonte define essa soberba da vida justamente como essa raiz de arrogância, né? O desejo lá no fundo de não precisar de Deus, de ser autossuficiente, de controlar a própria vida e, no fim das contas, buscar poder e glória que são só de Deus. É descrito como o coração que não se conforma em ser criatura e quer mesmo que sutilmente ocupar o lugar do Criador. É apontada como essência de toda a rebelião. Os exemplos que o material traz ajudam a gente a visualizar isso, o orgulho espiritual, sabe? Aquela postura de se achar mais santo, mais iluminado que os outros. Sim, conhecemos. A busca sem fim por reconhecimento, por status, por aplauso, mesmo dentro da igreja. A falsa sensação de que a gente dá conta da vida, dos problemas, do futuro, sem depender de verdade, humildemente, de Deus. Aquela advertência de Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína, que a fonte cita, é um alerta bem sério contra isso. E um ponto crucial que o material destaca é a natureza muitas vezes sutil e auto-enganosa da soberba. Frequentemente, a pessoa dominada por ela é a última a notar. Pode rolar uma cegueira espiritual que impede de ver a própria arrogância e a necessidade de Deus. Complicado. Pois é. Então, essas três portas, desejos desordenados da carne, cobiça pelos olhos e arrogância da soberba, são apresentadas não como táticas separadas, mas como a estratégia completa e persistente usada desde o início para tentar afastar a gente de uma relação de dependência e confiança em Deus. Entender essas três portas é crucial, porque a fonte nos alerta sobre o próximo passo nesse processo. E aqui a coisa fica realmente interessante e também um pouco assustadora. As consequências de ceder repetidamente a essas tentações. O material nos leva a falar sobre o engano do pecado e o endurecimento do coração. Sim, esse é um ponto central na análise que a gente tem.
A passagem de Hebreus 3, versículos 12 e 13 é fundamental aqui. O autor adverte: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha a conexão direta. Engano do pecado, levando ao endurecimento do coração. E como a fonte descreve esse engano do pecado? Qual é a natureza dessa ilusão? Olha, o material detalha que o pecado opera basicamente com falsas promessas. Ele acena com prazer, com satisfação, mas no fim entrega vazio, frustração, culpa. Ele promete liberdade, faça o que quiser, seja livre, mas na prática acaba escravizando a pessoa naqueles padrões de comportamento de onde ela não consegue mais sair sozinha. Promete mais vida, mais intensidade, mas o caminho que ele traça leva invariavelmente à morte espiritual, um afastamento de Deus e, se não tiver arrependimento, intervenção divina, pode levar à morte eterna. É um mestre cruel que paga com destruição. E esse processo de ser enganado repetidamente leva ao que a fonte chama de endurecimento do coração. O que isso significa na prática? Como é isso? É descrito como um estado espiritual perigoso e progressivo. Começa com uma pequena insensibilidade, uma justificativa aqui, uma concessão ali. Com o tempo, a consciência que antes apitava vai se calando. Vai diminuindo o volume. Exato. A pessoa perde a capacidade de ficar triste pelo próprio pecado. A voz do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, fica cada vez menos audível ou é ignorada de propósito. O coração fica como que calejado, sabe? Insensível aos chamados de Deus, às consequências das ações. Fica espiritualmente anestesiado. É nesse contexto, então, de endurecimento progressivo, de potencial insensibilidade total, que surge a discussão sobre o tal pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus menciona em Mateus 12. Como o material aborda essa questão tão séria? Bom, o material que a gente analisou reconhece que o tema é teologicamente complexo, e apresenta duas perspectivas principais dentro do cristianismo histórico sobre quem pode de fato cometer esse pecado específico. É importante notar que as duas visões concordam sobre a gravidade e a natureza final desse ato. Ok. A primeira perspectiva, que a fonte associa à tradição arminiana, sugere que é teoricamente possível que um crente genuíno, alguém que já experimentou a graça, a regeneração, possa, por meio de uma resistência contínua, consciente, deliberada à obra do Espírito na vida dele, endurecer o coração a tal ponto que cometa a apostasia final, irrevogável. Seria uma rejeição definitiva da salvação que um dia teve. Entendi. E a outra visão? A segunda perspectiva, ligada à tradição reformada, como o material descreve, defende que a blasfêmia contra o Espírito Santo, no seu sentido mais pleno e final, só pode ser cometida por incrédulos. Seria o ato de alguém que, mesmo exposto à verdade e à obra clara do Espírito Santo, como os fariseus que viram os milagres de Jesus, de forma consciente, persistente, maldosa, atribui essa obra divina a Satanás. Nessa visão, esse ato mostraria que a pessoa nunca foi realmente regenerada, porque um coração regenerado pelo Espírito não o rejeitaria de forma tão final e blasfema. Aqui se afirma a segurança da salvação para os verdadeiros crentes. Duas visões com implicações diferentes sobre a segurança do crente, então. Mas tem um ponto de concordância importante que a fonte destaca, certo? Sim, e isso é crucial. Independente de quem pode ou não chegar nesse ponto extremo, ambas as perspectivas, como apresentadas no material, concordam que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado qualquer, um deslize, uma palavra dita na hora da raiva, uma dúvida teológica ou mesmo um pecado grave cometido na fraqueza. Certo. A natureza desse pecado é caracterizada por uma rejeição consciente, voluntária, informada, persistente e definitiva da pessoa e da obra do Espírito Santo, atribuindo o que é divino ao demoníaco.
É uma decisão final e irrevogável do coração contra Deus. E a fonte traz uma palavra de conforto, clareza para quem teme ter cometido esse pecado, correto? Algo importante. Exatamente. E essa é uma ressalva pastoral muito importante que o material enfatiza. O próprio fato de uma pessoa estar preocupada, angustiada, com medo de ter cometido pecado imperdoável é, na verdade, um forte sinal de que ela não o cometeu. Ah, interessante. Por quê? Porque é o coração que chegou nesse estado final de endurecimento, como descrito, perdeu a sensibilidade espiritual. Ele não se inquieta mais com sua condição diante de Deus, não busca perdão, não se sente atraído pelo arrependimento. A presença de temor, de preocupação, de desejo de estar bem com Deus, de tristeza pelo pecado mesmo que a pessoa se sinta fraca ou confusa, demonstra que o Espírito Santo ainda está trabalhando, que a consciência não está cauterizada, que a porta da graça ainda não se fechou para ela. Ufa, isso é um alívio importante e esclarecedor. Então, se essas são as portas de entrada, carne, olhos, soberba, se o engano do pecado leva a esse risco de endurecimento, qual é o caminho proposto nas fontes para a vitória? Como a gente pode resistir a esse processo? Uma coisa que fica muito clara de cara é que a fonte descarta completamente a ideia de autossuficiência. Tentar lutar contra essas forças poderosas, as inclinações da carne, as seduções do mundo, a sutileza da soberba, só com a nossa força de vontade, disciplina ou inteligência, bom, é apresentado como receita para fracassar. Sem dúvida. A tônica do material é um chamado constante para a gente correr para a cruz. Cristo não é só um exemplo moral, mas é apresentado como o vencedor real sobre a carne, porque viveu sem pecado num corpo humano, sobre o sistema do mundo, rejeitando as ofertas dele, e sobre o próprio diabo, derrotando-o na cruz e na ressurreição. Sim. A referência a Hebreus 4,15 é central. Jesus foi tentado em tudo, como nós, certamente enfrentou tentações ligadas à carne, aos olhos, à soberba, mas ele não pecou. Por causa disso, ele não só entende a nossa luta, mas tem o poder e a graça para socorrer quem está sendo tentado. A chave é depender continuamente dele. E o material parece resumir um antídoto prático contra o engano do pecado, que vem dessa dependência? Quais seriam os componentes desse antídoto, segundo a fonte? Olha, o material agrupa algumas ações e atitudes essenciais. Primeiro, a necessidade de andar no Espírito, como a gente já falou de Gálatas 5,16. Isso significa uma vida de comunhão diária com Deus, buscando a direção dele, a capacitação, a sensibilidade para discernir e resistir às tentações. Não é uma coisa pontual, é um caminhar constante. Certo. Segundo, a disciplina de guardar os olhos, lembrando da aliança do Jó. Isso envolve uma vigilância intencional sobre o que a gente deixa entrar na mente pela visão, se recusando a fixar o olhar naquilo que alimenta a cobiça ou inveja. Exato. Terceiro, cultivar ativamente um coração humilde diante de Deus e dos outros. Isso é o oposto direto da soberba da vida. Reconhecer nossa dependência, confessar nossas fraquezas, buscar a vontade de Deus acima da nossa e servir aos outros em vez de buscar reconhecimento. A humildade desarma a soberba. E quanto às ferramentas práticas sugeridas para colocar isso em ação no dia a dia? As fontes apontam para os meios de graça clássicos, né? A oração sincera e persistente, não como um ritual, mas como uma conversa honesta e dependente com Deus. A imersão na palavra de Deus, não só estudo intelectual, mas deixando ela sondar o coração, renovar a mente e direcionar os passos. Pedindo discernimento, força para resistir e poder para viver de um jeito que agrade a Deus. Parece um caminho de vigilância e dependência contínuas, então, não tem moleza. Exatamente. E a fonte conclui essa parte com uma referência muito significativa à oração de Davi, lá no Salmo 51, versículo 10, depois do pecado dele com Batseba. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou firme. Isso é apresentado como um modelo de clamor que agrada a Deus.
um reconhecimento da nossa incapacidade de nos purificar e a súplica pela intervenção criadora e renovadora de Deus lá no fundo do coração. A transformação real vem dele. Excelente. Bom, então para a gente fechar a nossa conversa de hoje, recapitulando um pouco, a gente explorou, baseado nos materiais, as 3 principais manifestações do pecado como portas de entrada: concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Vimos como são uma estratégia antiga. Discutimos o perigo do engano do pecado, que promete o que não entrega e leva ao risco do endurecimento do coração. E até tocamos na questão complexa do pecado imperdoável. E por fim, a gente delineou o caminho para a vitória que as fontes apontam. Não na autoconfiança, mas na vigilância, no arrependimento e numa dependência vital de Cristo e do Espírito Santo, usando as ferramentas da oração, da palavra e da humildade. E para encerrar mesmo, fica talvez um pensamento final para a gente refletir, algo que nasce da interação desses pontos do material. A fonte fala muito da vigilância individual, né? De guardar o próprio coração, os olhos, mas ao mesmo tempo, cita Hebreus 13:13, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso traz um elemento comunitário fundamental. Verdade. Considerando essa natureza sutil e enganosa do pecado e o risco real do endurecimento, fica a pergunta: como essa dinâmica da exortação mútua, do cuidado uns pelos outros dentro da comunidade de fé, funciona na prática como um sistema de defesa, sabe? Um mecanismo de proteção contra esse processo traiçoeiro de endurecimento. De que forma a comunidade pode ser aquele espelho que ajuda a gente a ver os pontos cegos e a manter o coração sensível à voz de Deus? Ótima pergunta para a gente continuar refletindo sobre essa interação entre o pessoal e o comunitário na caminhada da fé. Com essa questão em mente, a gente encerra esta análise, na qual buscamos extrair e apresentar os insights mais relevantes dos textos que recebemos sobre este tema teológico tão essencial e, sem dúvida, desafiador.